Oi, quartos anos, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de história? Vamos lá, Thiago? E aí? Vamos, galerinha? A tia Dani é PhD em história, né, Thiago? Galerinha, nós vamos falar agora sobre a página 100, todo mundo lá na 102, tá? Nós ainda estamos falando sobre os bandeirantes, tá? Aqui, ó, a ampliação das áreas ocupadas e as atividades dos bandeirantes. Com o tempo, galerinha, com o passar do tempo aí, com essas expedições, as bandeiras e quem participava eram os bandeirantes, com o tempo isso tudo foi passado de pai para filho. Então, o pai ensinou o filho, que o filho ensinou para o filho, para o neto, né? E assim foram. Então, essas expedições foram importantíssimas, porque eles exploravam novos territórios. Então, bandeiras eram as expedições e bandeirantes é quem participava. Como eram? Então, todo mundo, qualquer pessoa podia participar das bandeiras aí? Sim, qualquer pessoa. O que eles levavam? Todo tipo de ferramenta, todo tipo de arma, mantimentos, levavam um capelão. Capelão era um padre que toda equipe, aí toda expedição tinha um para rezar a missa, para fazer uma oração, então levavam aí o capelão. Esses ensinamentos foram passados de pai para filhos porque acabou virando aí, na verdade, como se fosse uma profissão, né, de explorar terras e conhecer, conquistar riquezas. Tanto que foram os bandeirantes que conseguiram encontrar o quê? O ouro, né? O tão, né, querido aí, desejado, o ouro. Então, galerinha, muitos indígenas também participavam, os indígenas escravizados e aculturados. O que quer dizer aculturados? Eles mudavam aí a cultura do índio e o índio era obrigado a viver como um colono, né? Ter o mesmo tipo de vida, comer de garfo e colher, faca, usar roupas. Então esse indígena, ele era importante porque é ele que abria as matas, ele ia na frente, ele sabia os caminhos. Então o indígena era muito importante aí nas bandeiras, né? Para os bandeirantes. E aí as expedições, na página 102 está falando aqui das expedições dos bandeirantes, que muitas expedições eles iam através dos rios, né? Eles dependiam aí das cheias e das vazantes para poderem irem pelos rios. Tanto que na apostila, na página 102, tem uma imagem aí de uma partida, né, deles aí se arrumando, tudo aí os bandeirantes se ajeitando para uma partida. Essas expedições que eram através de rios e mares, elas eram chamadas de monções. Então as monções, eles iam através dos rios, né? E expedições iam por terra, monções eles iam através do mar, dos rios aí, né? Então eles levavam o quê? Tudo o que precisava levar. Esqueci não sei o que, não tinha como voltar. Então eles preparavam lá, levavam tudo o que era preciso e qualquer pessoa podia participar, porque eles iam em busca de riquezas, né, galera? Na página 103 nós vamos falar sobre a caça ao índio. Nessas expedições, o que era tão importante para o bandeirante? Era encontrar ouro e aprisionar indígenas. Para quê? Eu tenho que aprisionar o indígena porque ele vai ser importante, porque ele vai fazer o trabalho para mim, né? Eu vou conseguir aculturar ele aí e eu vou trazer ele para ser meu empregado. Muitos indígenas, os bandeirantes foram responsáveis por muito sumiço aí de tribos indígenas. Por quê? Primeiro, eles trouxeram aí, os portugueses, os colonos trouxeram as doenças, né? A gripe principalmente, o índio não conhecia a gripe. E com isso, os índios muitos acabavam morrendo aí por gripe, por doenças que só nas cidades existiam e que os índios não tinham contato, né? Nessa caça ao índio, os índios começaram aí a atacar esses colonos, esses portugueses, os bandeirantes. Eles começaram a atacar essas pessoas porque eles queriam se defender. E os indígenas às vezes até atacavam aí as vilas desses colonos, desses bandeirantes. E aí, está falando na página 103 que diante dessa reação dos indígenas, né, houve aí, o rei fez uma lei, né, de que ninguém poderia atacar o indígena, desde que o indígena não começasse a briga.
Só que o que acontece, galerinha? Para o indígena, para provocar uma briga com o indígena era muito fácil. Então, essa lei falava que ninguém podia atacar o índio. Só que se o índio atacasse alguém, a tribo poderia ser aprisionada, eles poderiam matar e eu poderia tomar essa terra. Porque na verdade os bandeirantes eles queriam tomar a terra do índio e aprisionar o índio. Só que como às vezes o índio ele se defendia, né, ele revidava e acabava atacando esses colonos, então o rei fez essa lei: ninguém poderia atacar nenhuma aldeia indígena, desde que esse índio não atacasse os colonos. E isso acabou sendo usado contra esse indígena. Por quê? Para provocar uma briga com o indígena, era só chegar lá na tribo e falar qualquer tipo de coisa. Então o indígena revidava. E o que isso acontecia? Os colonos tomavam posse da terra. Se era verdade ou não, ninguém sabia, né? Então eles chegavam nas tribos aí, acabavam atacando os índios e falavam que eram os índios que tinham atacado os colonos. Então muitas expedições aí tomaram várias terras indígenas, exterminaram vários indígenas. Eles exterminavam mãe, pai, filho, crianças, eles colocavam fogo na aldeia, queimava todo mundo e tomava posse dessa terra. Ô tia Dani, faltou o hábito 5 para eles. O que é o hábito? Compreender para depois ser compreendido. É isso mesmo, olha aí, tá vendo? A história também é o líder em mim, né, galerinha? Então essas leis portuguesas, elas deveriam ser respeitadas na colônia, né? Quem fugisse aí desse respeito às leis aí, nunca que o colono perdia. Quem perdia era sempre o índio. E nessas vindas dos portugueses para o Brasil, quem veio para cá? Os jesuítas. Jesuítas eram os padres. Os padres tinham muita dó dos indígenas. Então, os padres eles eram contratados aí para aculturar esses indígenas, para ensinar o catecismo, para ajudá-los aí a viver, a falar a língua deles, a viver como eles, né? Isso se chama aculturar, era mudar a sua cultura, fazer com que eles usassem roupas, né? Comessem aí de garfo e faca, mudar a cultura do índio, aprendesse a ler, escrever. E com isso, galerinha, o índio acabou se tornando uma presa mais fácil ainda para esses bandeirantes, porque aonde tinha jesuíta, tinha quem? Índio, porque os jesuítas recolhiam esses indígenas para ajudá-los, para catequizá-los e de uma forma para acolhê-los, para não deixá-los aí perdidos, né? Quem estava sem terra. Só que com isso, com essa ajuda, os bandeirantes sabiam que se fosse um lugar que tivesse jesuíta é porque lá tinha indígena. Então o índio se tornava uma presa muito fácil para quem? Para os portugueses, para esses colonos, esses bandeirantes aí. Os bandeirantes, eles foram muito importantes porque foram eles que foram atrás dos metais preciosos, do ouro de aluvião, né? De várias pedras preciosas das margens dos rios aí. Então eles foram... Ô tia Dani, o ouro de aluvião é aquele que a gente encontra no rio? Isso mesmo, tia Ni. São vários tipos de pedras preciosas, mas são todas misturadas, né? Encontradas junto com pedra também, com areia, né? Então eles andavam sempre à procura, tá? Aqui nós estamos falando depois na página 105, trabalhando com documentos. A tia Dani vai ler aqui para vocês um relato sobre os bandeirantes, depois vocês vão responder as questões, tá? Punham-se então em marcha, munidos de chumbo e de pólvora, uns levando fuzil e outros arco e flechas, todos armados de comprida faca de que se serviam tanto para a defesa pessoal como para cortar os galhos das árvores e esfolar os animais selvagens. Iam descalços, com o cinturão de couro cru à volta dos rins, e na cabeça um chapéu de palha e abas largas, sem outra vestimenta, além de uma braga de tela grosseira de algodão e uma camisa curta com as fraldas por fora. Fraldas não é fralda de criança não, depois vocês vão olhar aqui que tem o glossário, que vocês vão ver que braga é uma calça curta, tá? Algumas vezes traziam uma couraça e cacochotes de pele de veado, gibão e perneiras.
Vocês vão responder a atividade A. Com base na leitura do texto, apresente as informações solicitadas a seguir. Quais eram as armas utilizadas pelos bandeirantes? Está aqui no textinho. Quais eram as vestimentas e os calçados que eles usavam? Retome a forma como os bandeirantes foram retratados nos monumentos das cidades de São Paulo, Salto e Goiânia na página 101. Em seguida, compare-os com as informações fornecidas pelo texto de San Hilari e anote as informações que coincidem. O que é coincidir? Coincidir o texto e as imagens lá da página 101. O que elas têm de parecidas? E na outra bolinha, essas informações que não coincidem. O que elas não têm? O que não são parecidas. Embaixo, aí trabalhando com mapas, tá assim, mapa do Brasil redesenhado, várias áreas de ocupação. Vocês vão, tá dando para te ver? Um pouquinho. Nesta imagem 1, vocês vão ver a ocupação do território brasileiro no século 16 e 17. Então, vocês vão observar aqui que essa parte amarela são as partes de ocupações onde os bandeirantes exploraram e encontraram. Aqui no século 18 até o 19, vocês vão ver aí quanta quantidade aí de terra eles conseguiram explorar e encontraram. E para isso vão responder também a página 107, tá? Que é tudo que nós estamos falando. As perguntinhas, observe e compare os mapas anteriores e em seguida responda as questões. O que a linha que divide os mapas está representando? A gente já estudou sobre essa linha, lembram? Quais países estavam envolvidos nessa divisão? Lembra que a tia Dani explicou do Tratado de Tordesilhas? Os dois países que estavam envolvidos, um era Portugal e o outro? Espanha. Quais são as informações apresentadas no mapa 1 e no mapa 2? A tia Dani já falou aqui, né? E qual a relação entre os bandeirantes e as novas áreas ocupadas? Então, vocês farão aí, galerinha, a tarefinha da página 105 e 106, que são 2 perguntinhas em cada página, tudo seguido do que a tia Dani explicou, e na página 107, A, B, C e D, tá bom? Boa sorte para vocês, bons estudos, beijo, queijo e bye bye!